Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estou reunido do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Estamos iniciando mais uma semana. Espero que seja uma semana de saúde, paz e muita santidade. Continuando as palestras do livro Ciência de Maria. Hoje eu vou falar sobre uma cena íntima. A cena da Anunciação constitui uma narração de ouro. A intimidade impregna com um orvalho as pessoas e os movimentos. Da mesma maneira que no princípio do mundo, o Espírito de Deus pairava sobre a informe massa cósmica, nesta cena, a presença de Deus palpita como se pressentíssemos a iminência de um acontecimento decisivo para a história do mundo. Jesser faz notar que na cena da Anunciação respira-se um inimitável e atraente aroma de intimidade. Para poder captar o alento da cena, é preciso suspender a respiração e tomar uma atitude contemplativa em atenta quietude. William Hansen diz que a narração perde seu encanto quando é recitada em voz alta. Temos a impressão de que a cena está sendo presidida por um anjo. Maria está em silêncio, como de costume. Nós a sentimos em um longínquo segundo, plano, lá no canto da cena. A jovem observa, reflete e cala. Não é um silêncio patético, é a atitude simples da escrava que olha para as mãos de sua senhora, atenta e obediente. O anjo fala tudo. Maria faz apenas uma pergunta e uma declaração. Algumas palavras resplandecentes brilharem como espadas. Pessoa alguma deste mundo tinha ouvido jamais semelhante saudação. Que foi? Uma visão ótica, uma presença interior, uma alocução fonética, talvez silenciosa? Qualquer coisa que tenha sido, a jovem foi declarada pelo céu como privilegiada, encantadora, amada, mais que todas as mulheres da terra. Maria perturbou-se. O que quer dizer isso? Emocionou-se? Assustou-se diante da visão, da alocução ou de alguma outra coisa? Ficou nervosa naquele ambiente ou por causa do tratamento solene com que se dirigiam a ela? Foi muito mais profundo que tudo isso. Quando uma pessoa sofre uma perturbação, sua mente fica ofuscada, sente-se incapaz de coordenar ideias. Mas Lucas constata que a mãe, perturbada e tudo, pensava tranquilamente em qual seria o significado daquelas palavras. Em que consistiu então a perturbação de Maria? Palavras que valentes a perturbação seriam perplexidade e confusão. A situação interior de Maria era como a da pessoa que se ruboriza por um tratamento de que se julga indigna, medindo a desproporção entre o conceito que tinha de si mesmo e a majestade das altíssimas expressões com que a qualificavam. Mais uma vez, emerge desta cena uma criatura cheia de humildade, raiz última da grandeza. As expressões aparentemente imperativas do anjo prestam-se a equívocos. Ele diz: conceberás, por-lhe-ás um nome, etc. Mas no contexto isso não era imposição, mas proposição, isto é, uma incumbência que, para ser realizada, precisava do consentimento de Maria. Uma vez que Maria dá o consentimento, submete-se a uma silenciosa passividade. Numa atitude de abandono, submete-se ao processo do mistério.
e o Espírito Santo ocupa como uma sombra a sua pessoa. Nela opera-se o mistério total. O fruto germina nela, cresce nela e desprende-se dela. Nascimento recebe o nome que tinha sido indicado, tudo em silêncio. Aparentemente é tudo passividade, na realidade é fidelidade. Maria é a afirmação incondicional e universal da vontade do Pai. Como serva, não tem vontade nem direito. Quem os tem é o Senhor. Cabe a Ele tomar iniciativas, cabe a ela executá-las com fidelidade, simplesmente e sem dramatizações. Também essa passividade presta-se equívocos. É a passividade bíblica, revolucionária e transformante. A serva, se quer transformar-se em uma árvore esbelta, tem que submeter-se à passividade. Se queremos que um pedaço de pão se transforme em vida, uma vida imortal, terá que submeter-se à passividade e permitir que o ataque e até que o destruam com os dentes, a saliva, os sucos gástricos, os intestinos, o fígado, até que um punhado de aminoácidos se transforme em minha vida, uma vida imortal. Nunca compreenderemos suficientemente que é mais fácil conquistar que ser conquistado. Nunca compreenderemos suficientemente que o êxito aqui de todos os homens e mulheres de Deus, da Bíblia, é o segredo final de toda a grandeza espiritual e humana e de toda fecundidade. Quando o anjo se retirou, fez-se um grande silêncio. Quem sentiu Maria nesse momento ficou deslumbrada, talvez abatida pelo peso daquele mistério. Em todo aquele conjunto de aparição, anjo, palavras, tarefas e mais a apoteose, o que sentiu Maria? Vestigem, susto, surpresa, alegria. Se nos lembrarmos do comportamento normal de Maria e de sua espiritualidade de pobre de Deus, poderemos deduzir a reação de Maria diante daquele resplendor. Aqui estou, que quereis de mim? De acordo, meu Pai. Mas apesar dessa humilde disposição, o anjo viu que colocava um peso quase insuportável nos ombros daquela moça. Embora imaculada e privilegiada, não deixava de ser uma criatura submetida, como nós, a reações psicológicas, como o temor, a confusão. Na medida que foram passando os dias e as impressões foram se esfumando, começando a sentir os primeiros sintomas da gravidez, a jovem gestante poderia sentir-se um dia no meio de completa solidão e silêncio, como vítima de uma alucinação e poderia desmoronar sua inteireza diante dos vagalhões do desconcerto, sentindo-se ela como quem navegar entre luzes passadas e sombras presentes. Se isso chegasse a acontecer, onde poderia agarrar-se a pobre criatura? O anjo compreendeu esse eventual drama e estendeu uma mão, depositando nas mãos de Maria uma tábua de salvação. Apresentou-lhe um fato paralelo, o que poderia confrontar o próprio caso. Vitor pai de Isabel, disse o anjo, ela era estéril, mas agora está grávida do 6º mês. E todos dizem que floresceu, floresceu estéril, porque para Deus não há nada impossível. Pode verificar se tudo isso não é verdade. E essa verificação servirá como prova de que tudo que acabo de anunciar é verdade. Foi isso? Um auxílio para não naufragar no mar da solidão? Um sinal para reforçar sua fé?
Assim parece pelo contexto da Anunciação. Foi uma delicadeza humanitária. Porque, por parte do anjo, apesar da fortaleza espiritual de Maria, há sempre uma margem de fragilidade psicológica para os seres humanos. E Deus é tão compreensível. Mas a partir do que sabemos de Maria, ao longo de sua vida, diria que a envergadura da fé de Maria era tamanha que a mãe não precisava de apoios nem de comprovantes. Bastaria ter-lhe dito: para Deus nada é impossível. A pobre de Deus não pergunta, não questiona, não duvida, não se queixa. Há explicações e provas demais. Shalom para vocês e até amanhã, se Deus se permitir.